Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês como foi o meu segundo semestre da faculdade de História. Se tu é novo aqui no canal e não sabe, eu faço bacharel em História. Eu já fiz outros dois vídeos falando sobre isso. Um foi respondendo a tag Minha Faculdade e o outro foi falando sobre o primeiro semestre, então os dois vão estar linkados aqui nos cards. E se tu é novo, eu te convido a se inscrever aqui no canal, ativa as notificações e se tu gostar desse vídeo, deixa aquele gostei aqui embaixo e também compartilha esse vídeo com outras pessoas, afinal nós estamos em janeiro. Mês que vem já começa SISU, ProUni, então se talvez você tenha curiosidade sobre o curso de História e não conhece muito bem, veja esses outros dois vídeos e esse aqui também e conheça um pouquinho mais sobre o curso de História. Então vamos começar falando sobre esse segundo semestre, que foi meio que um divisor de águas pra mim, literalmente. Teve disciplinas que eu me identifiquei muito mais e outras que eu achei que eu também não fosse me identificar e me identifiquei, e as que eu achei que eu ia me identificar, na verdade eu não me identifiquei. Então assim, esse semestre foi bem complicado. Se no primeiro semestre, naquele vídeo eu falei pra vocês que foi bem difícil, esse foi meio que hard, foi literalmente um punk, assim. Foi um semestre que eu tive crise de ansiedade, que eu chorei horrores, que eu tive momentos que eu queria, assim, jogar tudo pro ar, desistir e voltar pra minha casa, porque foi um período muito difícil, mas ao mesmo tempo foi um período que eu gostei bastante, porque nesse segundo período eu pude escolher as disciplinas que eu queria cursar. Diferente do primeiro que eu falei pra vocês, as minhas disciplinas elas já tinham sido escolhidas pra mim, pra que eu pudesse cursá-las, obviamente, e depois, nesse segundo semestre, eu poderia escolher as disciplinas que eu queria cursar. Foi muito bom, foi muito bacana, embora eu não faria isso novamente. Eu peguei disciplinas do sétimo período, disciplinas do sexto período. Eu não faria isso novamente. Se eu tivesse, por exemplo, no segundo novamente, agora eu tô indo pro terceiro, eu não faria isso. Mas eu vou fazer como eu fiz no primeiro vídeo, falando sobre o primeiro semestre. Eu vou falar cada disciplina que eu tinha durante a semana, então eu vou começar pela segunda-feira. E a segunda-feira eu tinha História da África, que foi, assim, uma das disciplinas que eu mais achei que eu não fosse me identificar. Eu nunca tive História da África no meu ensino fundamental e no meu ensino médio. Eu tenho um livro de história que tem a história da África, tem a parte da colonização africana, mas assim, eu não tive um professor no ensino médio e no ensino fundamental que me passasse esse conteúdo. Isso dificultou um pouco porque foi tudo muito novo, eu não sabia muito sobre a colonização africana, eu não sabia que a África tinha sido colonizada por tantos países europeus, como Portugal, como a França, a Inglaterra, a Bélgica. Então, tipo assim, eu não tinha um total conhecimento, uma mente já desenvolvida sobre a colonização, sobre o imperialismo na África. Então isso foi bem complicado inicialmente engatinhar, ainda mais porque eu peguei essa disciplina que era de sétimo período e ela é África 2, então eu peguei História da África 2, eu nem fiz o 1 e já pulei pro 2, então tipo meio maluca, então não façam isso. Se você estiver ingressando, sei lá, tipo indo pro seu segundo período e você tem que escolher as disciplinas, cara, não pegue disciplinas lá de quase no final do curso, sabe? Engatinhe corretamente, faça as disciplinas corretas do teu período. Isso foi um arrependimento que eu tive, mas ao mesmo tempo me engrandeceu bastante. Foi uma das disciplinas que mais me surpreendeu, gente, muito, porque a história da África é extremamente rica, tem um conteúdo maravilhoso, foi lindo, assim, foi sério, gente, foi muito bom mesmo navegar na história da África, conhecer um pouco mais sobre a colonização, sobre o imperialismo, sobre a partilha que aconteceu através da Conferência de Berlim, que partilhou a África da forma tão arbitrária como foi feita e que prejudicou muito a cultura, porque a cultura foi totalmente negligenciada, foi totalmente ignorada pelos colonizadores. Aquela população já estavam ali muito antes desses países chegarem. Então eu achei isso muito interessante e achei muito legal e eu gostei bastante, foi uma das disciplinas que mais me surpreendeu. A segunda disciplina que eu tinha era na terça-feira e é História Moderna. História Moderna eu escolhi porque eu realmente queria cursar História Moderna, ou seja, foi aquela disciplina que eu queria e ao mesmo tempo eu não me surpreendi, mas não é uma disciplina que eu não faria novamente, por exemplo, porque eu peguei História Moderna 1, então assim, foi uma disciplina que eu queria cursar, que eu achava assim, nossa, vou me dar super bem. Não é que eu me dei mal, não fiquei em VS nenhuma disciplina nesse período, como não fiquei no primeiro período, mas ao mesmo tempo eu não me surpreendi muito, sabe? Mas eu gostei bastante. Eu vi Maquiavel, eu vi Lutero, eu vi Mark Weber, que eu já tinha visto no primeiro período, então foi muito legal rever novamente no segundo. E vários outros, assim, autores que até então eu nunca tinha tido contato, eu não tive um contato no primeiro. Nesse segundo foi bacana e foi muito interessante, enriquecedor ter esse contato no segundo, tanto que eu quero pegar uma optativa que a professora vai dar de História da Filosofia, porque filosofia eu gosto bastante, então vai ser algo aí que eu quero muito fazer e continuar meio que trabalhando um pouco com essa professora, porque História Moderna é algo que eu gostaria de trabalhar
numa pós, sei lá, num doutorado, num mestrado, não sei, porque realmente é algo que eu gosto, sabe? Eu gosto da história moderna, embora anteceda, tipo, a gente trabalha um pouquinho o medieval, ela trabalhou um pouquinho no começo das primeiras aulas o tempo medieval, que era uma disciplina que eu tinha nas sextas-feiras, e eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas foi interessante, foi muito enriquecedor trabalhar a história moderna, e esse eu peguei certinho, esse eu peguei História Moderna 1. Nas quartas-feiras, foi a pior, assim, gente, a aula que eu tinha nas quartas-feiras era de teoria da história. Cara, a teoria da história não é a pior disciplina do mundo, não é a pior coisa do mundo, porque eu já tinha visto um pouquinho em construção do pensamento histórico no primeiro período, mas eu não imaginei que eu fosse ser tão avessa à teoria da história. Eu acho que teoria não seria algo que eu trabalharia numa pós, por exemplo, porque não foi algo que eu me identifiquei muito, não sei se porque eu tive um certo problema de entender um pouco a didática que da professora. Eu não gosto de falar sobre professores, sobre didática, sobre ensinamento, porque obviamente ela tem um currículo maravilhoso e muito pra me ensinar. Então, obviamente, ali eu sou um aprendiz de tudo que ela tá me passando, mas eu não consegui absorver, e não foi somente eu. Várias pessoas da turma tiveram esse problema com ela, mas enfim, foi complicado e eu não consegui absorver tudo, mas foi muito enriquecedor porque eu vi bastante coisas que eu até então não tinha visto em construção. Eu tinha visto, mas de uma forma rasa, e em teoria você aprofunda um pouco mais. Então eu gostei bastante disso e das coisas que a gente trabalhou em teoria 1. Aqui embaixo vai estar linkado pra vocês o post do blog onde eu falo mais detalhadamente sobre cada disciplina, então não deixe de expandir aqui embaixo na descrição e conferir o post completíssimo pra vocês lá no blog. A aula que eu tinha às quintas-feiras era uma das aulas também que eu gostava bastante, eu aprendi a gostar, porque inicialmente eu me inscrevi porque eu queria muito trabalhar o golpe de 64, que foi História do Brasil, só que eu pulei todas as histórias do Brasil, fui pra última, que era História do Brasil 4, ou seja, a louca. Mas assim, eu gostei bastante porque eu queria trabalhar a questão do golpe de 64 e principalmente o governo, a era Vargas. Assim, eu sou muito interessada no período varguista, eu gosto muito de entender e saber mais sobre esse período e principalmente sobre Vargas em si. Pra mim foi um cara que ao mesmo tempo me dividiu, e durante esse período que eu aprendi em História do Brasil 4 sobre ele, sobre o governado dele, me dividiu novamente. Eu continuei dividida se foi algo positivo ou negativo, sabe? Fica a critério de cada pessoa. E um filme que eu tenho pra indicar pra vocês é o filme Getúlio, com Tony Ramos. É muito bom, gente. Vale super a pena. Até onde eu lembrava, tinha no Netflix, na grade deles. E a última disciplina que eu tinha às sextas-feiras, que era História Medieval. Gente, História Medieval, assim, foi uma das disciplinas que eu mais amei. Mas eu não gosto de trabalhar o período medieval. Não é que eu não gosto de trabalhar o período medieval. Como assim, Samantha, você não gosta? Não é isso, gente. Mas é que realmente eu não me identifico, sabe? Eu não tive aquela coisa aquele feeling, sabe? De amar a história de medieval, de pegar e gostar e absorver tudo aquilo que estava sendo passado. Obviamente que a gente teve parte dos trabalhos que a gente teve desenvolvido dentro da história medieval que eu gostei bastante. Principalmente a posição da mulher, porque é algo que eu quero muito trabalhar. Eu não vou falar muito sobre isso, porque eu quero muito desenvolver isso no decorrer da minha graduação, mas eu gosto muito de saber e de trabalhar a questão da posição da mulher nas sociedades antigas. E isso eu vi bastante, eu trabalhei isso em 2 trabalhos meus que eu falei pra vocês naquele primeiro vídeo. No primeiro período da faculdade de História, tem muito de saber a posição das mulheres. A antiga do Egito não era tão inferior assim como eu vi, por exemplo, em medieval em Constantinópolis, que a posição da mulher era completamente inferiorizada e a mulher não tinha voz, a mulher não tinha uma posição social tão elevada assim. Então foi muito legal trabalhar e entender isso, porque eu gosto, sabe? Eu quero trabalhar a posição das mulheres nas sociedades antigas, principalmente trabalhar e estudar mais essa abrangência da posição e da vida social das mulheres nesses períodos. Então foi muito bacana, foi muito legal, porque o professor trabalhou bastante isso no começo das primeiras aulas, quando ele falou também sobre a Idade Média Branca, quando ele trouxe um texto falando sobre essa, vamos dizer assim, essa estereotipada que os filmes e que as séries americanas dão ao antigo, né? As histórias medievais de botar só gente branca, de pele branca, loura, sabe? Aquela coisa assim. Eu gostei muito de um texto que ele passou pra gente, onde retira um pouco essa visão que a gente podia ter criado através de filmes que a gente vê
e que acredita que tudo aquilo é uma verdade verídica, aquilo que a gente tá vendo que é uma verdade verdadeira, sabe? Então eu achei isso muito, muito legal e muito enriquecedor, além da gente também trabalhar a questão do aborto no período medieval, que foi algo totalmente assim novo, eu não sabia que isso era um retratado, que isso era estudado, e aí ele trouxe um texto super bacana, super legal falando sobre isso, que eu não sabia que era retratada no tempo medieval, como o aborto, por exemplo. Então foi muito enriquecedor e muito bacana. Eu gostei bastante também de trabalhar a história medieval, e esse foi História Medieval 1. Eu não pulei, tipo, História Medieval 2, até porque, como eu falei, a grade de História em Campus vai modificar e o História Medieval 2 vai virar optativa. Mas eu gostei bastante de ter trabalhado História Medieval 1. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu era pra ter postado ele em dezembro pra vocês, mas eu acho que ainda tá valendo falar pra vocês como foi o meu segundo período na faculdade de História. Pra quem tem curiosidade sobre o curso de História, como eu falei pra vocês, tem outros 2 vídeos que vão estar linkados aqui nos cards, e esse aqui como referência. Então é isso, gente. Beijos e até o próximo vídeo aqui do canal. E não se esqueça de deixar o seu gostei aqui embaixo e de se inscrever e ativar as notificações. Tchau, gente!